Oi, vlog, tudo bem com vocês? E eu acabei de finalizar Trono de Vidro, o primeiro volume, né, dessa série, e eu tô muito feliz porque eu finalmente estou lendo essa saga. Foi assim, uma vontade dupla entre eu e minha amiga, a Lari. Eu falei, eu quero muito ler essa série. Eu comprei, né, o box novo que vocês viram. Eu falei, eu preciso ler. É a única saga da Sarah que eu não li e eu precisava finalmente conhecer, porque é uma das mais faladas, sem ser a Kotar, né? E vocês sabem que a Kotar é a minha série favorita. E aí, o que acontece? Quando eu falei pra ela que eu queria ler, ela falou, vou jogar lá essa ideia no grupo, né, que ela tem um clube do livro. E aí, um monte de gente topou e começamos uma LC de Trono de Vidro. Então a gente vai ler um livro por mês. E agora agosto foi Trono de Vidro. E meu Deus do céu. Pra quem sabe, né, a Sarah, ela gosta desse universo de féricos, fadas, humanos. E eu acho que em todos os livros dela vai ter essa pegada. Ela gosta, tá, de interligar os mundos. Eu já deixo isso de antemão, porque eu li primeiro a Kotar, amo, e fui ler Crescent City, que é a cidade da Lua Crescente. E sim, depois, no final do terceiro livro, ela junta com o universo de Kotar. E tem algumas referências de Trono que eu não peguei porque eu não li. Então, assim, ela gosta desse negócio de intercalar. É necessário ler? Não, mas aí vem a nostalgia, né, do fã. E vamos lá. O que eu achei desse primeiro volume? É um livro introdutório, muito introdutório. Até ali os 50% do livro, eu só consegui me apegar ao universo, assim, à história, por conta do audiobook. Então eu fui ouvindo, lendo junto, fiz aquela leitura imersiva e foi dando certo. E aí quando chegou nos 50%, eu apenas devorei. Dei 4 estrelas, tá? Porque não é um primeiro livro que você fica, uau, meu Deus, mas é um livro que tem um desenvolvimento, tem ali algumas migalhas de romance, tem algumas migalhas do que vai vir ao longo dessa série. Eu acho que vai explorar muito mais esse universo. Sabemos que tem alguns personagens, né, que aqui a gente nem conhece, então vai ter muitos personagens pela frente. Então, assim, ele é um livro um pouco mais devagarzinho, um pouco mais lento, mas a gente tem luta, a gente tem desenvolvimento da personagem, ela é uma assassina aqui no caso, e ela sofreu muito. O rei é um grande, né, como eu posso dizer assim, filho da puta. Aqui a gente vai ter a Celina ela tá presa. O filho do rei vai até ela pra fazer uma proposta pra ela. Se ela lutar numa competição aí que o rei está propondo, ela vai poder, depois de trabalhar alguns anos para o rei, vai poder ser livre. O que acontece é que ela é uma assassina, ela está presa ali porque ela é uma assassina assim excelentíssima. E aí, ela vai ter que ir pra essa competição e vai ter vários outros assassinos, vários outros guerreiros, enfim. Só que aí começa a rolar umas coisas muito esquisitas no meio da história. Os competidores começam a morrer sem explicação nenhuma. Eles morrem, assim, de um jeito muito brutal. É como se um bicho tivesse matado eles. Então, tipo assim, eles ficam sem órgãos, eles ficam despedaçados. E começa a surgir uns símbolos esquisitos. Então, é muito maluco. Juro, muito maluco. E nesse meio tempo, ela vai ter que fazer as competições. Só que aí, ela vai ser convocada por uma deusa pra tentar descobrir o que é essa coisa que tá matando eles. Também tem ligação com o mal que tem nesse castelo. Sim, gente, é uma loucura nível Sarah. Mas eu gostei bastante. A nossa mocinha, que no começo parece inofensiva, mas que ao mesmo tempo não é. Ela vai descobrir várias coisas sobre vários personagens. Vamos ter deusas, vamos ter outros universos, monstros, demônios, enfim, uma farofada. Eu amei. E por que eu decidi começar esse vlog? Porque eu quero ler a série inteira com vocês. Eu vou lendo aos poucos e aí quando eu finalizar eu vou contando pra vocês o que eu achei de cada um. E o próximo livro vai ser agora em setembro. A gente vai ler A Coroa da Meia-Noite. O que a gente fez? A gente tá lendo por ordem de lançamento. Até o box não vem nessa ordem. Só que o que a gente achou? A minha amiga, ela já leu Trono, ela parou no terceiro ou quarto livro, e ela falou que A Lâmina da Assassina é um pouco devagar. E ela falou, não acho tão legal começar por ele, porque muita gente vai abandonar já logo no início. Então a gente começou por Trono, aí a gente vai ler Coroa da Meia-Noite e depois A Lâmina. Então a gente vai fazendo assim, como é um livro por mês. Agora em setembro, Coroa da Meia-Noite já é o próximo livro. Então eu vou agora, como eu finalizei e eu li no Kindle, eu vou passar as marcações. Gente, eu juro, é nessas horas que eu choro, porque eu amo ler no Kindle, porque facilita a minha vida, mas aí eu gosto de fazer marcação e na hora que eu vejo, eu tenho muita marcação. E aí eu passo, tipo assim, 1 hora passando todas as marcações. Mas é isso, né? Quando eu começar a ler o próximo livro, que não vai ser por agora, eu vou ler um outro livro. Aí eu venho contando pra vocês o que eu vou estar achando dessa série. Espero que você esteja me ouvindo, porque tem bastante barulho, ventilador, crianças, enfim. Queria vir fazer uma atualização com vocês sobre Coroa de Meia-Noite. Eu sei que eu falei que eu ia vir trazer um feedback depois que eu finalizasse o livro, mas eu preciso comentar uma coisa que eu acho que eu vou ser tombada mais pra frente. Porque a Sarah não é confiável. Ela não é confiável.
Eu já li Acotar, eu já li Crescent City, então, sabe, eu sei que eu vou ser tombada, mas enfim. Eu tô lendo esse segundo, né, e aqui a gente vai ter um aprofundamento maior entre ela e o Cale, e eu já tava shippando eles há muito tempo. Ai, gente. E agora eles acabaram de ter o primeiro beijo, já foram lá pro Rally Rola. E assim, eu tô em 50%. E assim, eu shippo muito eles. Eu acho eles muito fofo. Eles têm, né, eu acho que uma carga muito dramática da história de cada personagem, né? Tipo, a história por trás de cada um. E eu acho que eles super combinam, sabe? O jeito, a função deles, toda a história. Enfim, só que eu acho que eu vou ser muito tombada pra frente, porque eu postei um negócio nos stories, aí eu falei, gente, eu tô sendo muito precipitada por estar shippando esses dois. E aí eu recebi um comentário de, tipo, a menina falando assim, sim, com certeza. E eu, meu Deus do céu. Mas enfim, era só esse update. Eu tô gostando bastante. Eu tô demorando um pouco pra ler, porque eu tava lendo outros livros. Mas agora que eu engatei, achei audiobook, então super vou ler rapidinho. Mas eu acho que a parte como eu posso dizer? O segredo, né, de todo o que ela tem que fazer, a parte ali da Helena e tudo mais, a profecia que ela tem que descobrir, enfim. Eu acho que isso tá rolando um pouquinho, sabe? Tá sendo um pouquinho mais lento. Mas a parte que ela vai ter que, né, tem uma lista ali de pessoas que ela vai ter que acabar para o rei, eu acho que já... Eu nem sei se ela vai concluir essa lista, na verdade, porque a primeira pessoa da lista é uma pessoa que ela conhece, então, enfim, né. O Archer, acho que é Archer, e eu acho que vai ter, nossa, vai ter chão ainda, muito chão. Mas eu tô gostando. Como sempre, a escrita eu acho muito fluida, não é um universo, assim, difícil de entender. Óbvio que tem algumas coisinhas ali, né, por trás de toda a história, de como era o reino antes, essa tal desse negócio de weird, sei lá eu como que fala essa língua diferente aí. Eu acho que a gente vai descobrir ainda sobre a história dela, que eu acho, se eu não tô enganada, gente, eu posso estar muito louca, mas ela não é a princesa perdida que tá todo mundo falando? Ela é, né? Eu não sei se eu vi isso em algum lugar, mas enfim, eu acho que é ela. E é isso. Só queria trazer esse update pra vocês, porque eu quero ver minha reação no futuro quando eu estiver sendo tombada por este personagem. É isso. Ai, que vontade de chorar. Já começamos a perder personagens. Meu Deus. Ai. Gente, mas por quê? Entendeu? Tipo, a menina não fez nada. E bora de atualizações. Gente, terminei. Ai, meu Deus do céu, o que eu posso falar pra vocês? Que livro saboroso. Nossa Senhora. Depois de um mês que eu não li quase nada, porque em janeiro eu li 3 livros, e ter lido livros ruins. Não foram boas escolhas. Pelo menos Coroa da Meia-Noite eu acertei. Gente, se eu não tivesse lido outros livros, eu acho que eu teria acabado super rápido esse livro, tá? Eu fiz muitas, mas muitas marcações. Olhem isso aqui. Ontem eu fiquei das 7h30, acho que até meia-noite, terminando, porque faltava um tantão ainda, faltava, tipo, muitas páginas. E vamos lá. Eu quero falar aqui um pouco pra vocês o que eu achei. E lembrando, gente, que não tem como eu não dar spoiler, porque como é uma série, né, são continuações, eu vou acabar falando alguma coisa, então assim, vou tentar ser o mais sucinta, mas eu vou acabar dando spoilers de alguma coisa, então vamos lá. Aqui a gente vai começar acompanhando, né, a Celina, e ela já descobre que... Nossa, deu branco, como é que é o começo do livro mesmo, gente? Tá, lembrei. A gente vai começar com a Celina, ela tá fazendo os serviços pro rei,
E aí o que acontece? A gente descobre que na verdade ela não tá matando essas pessoas, ela realmente está forjando a morte deles. Então ela dá a opção pra pessoa pra ela ir embora, pra ela sumir do mapa, e ela finge, né, a morte dessas pessoas que o rei pede pra ela matar. E gente, é muito legal porque ela explica que ela pega o corpo, tipo, num local onde o pessoal desova as pessoas assim, né? Tipo, pessoas que faleceram mesmo, e aí ela acha alguém parecido e entrega pro rei. E aí, ao longo disso, a gente vai descobrindo que o rei, ele vai pedir pra ela fazer uma missão com 15 nomes, e ela só vai passar esses nomes conforme ela for acabando com essas pessoas. E a primeira pessoa que ele passa pra lista é um tal de Archer. Esse Archer, ele é amigo da Selena. Ela fica meio assim, porque apesar de ele ser a pessoa que trabalhou com ela antigamente, ela sabe que ele não trabalharia com esse tipo de pessoa, porque o rei fala que eles estão tentando armar contra ele, fazer a rebelião, né? E ela fala que tá bom, beleza. Então ela começa meio que investigar ele, ela trama uma cena muito legal, gente, muito engraçada. Que ela vai com o Kayle e aí, tipo, ela finge esbarrar no Archer. Tipo, nossa, quanto tempo, tudo bem, tava passando por aqui. Uma coisa bem assim, sabe? E aí eles acabam conversando de novo, tudo mais. Em contrapartida, ela ainda tá recebendo algumas mensagens da Helena, né, da rainha. E a rainha fala que ela tem, tipo, uma missão, que o que ela passou no primeiro livro, né, é só a pontinha do iceberg, que ela tem que continuar investigando, porque esses nomes que o rei vai passar pra ela tem a ver com o grande quê do que o rei está aprontando. E aí a gente vai desenvolvendo a história, vai continuando a leitura ali. Eu achei muito legal que aqui a gente tem muita ação. Eu não achei o livro parado em momento nenhum. A Selena com o Kayle, eles têm um aprofundamento maior, né? Eles têm um envolvimento maior. Eles ficam juntos, apesar de que eles falam que eles não querem falar pro Dorian, né? Porque o Dorian vai, né, dar uma surtadinha. E também a gente vai vendo várias vertentes da Selena com a Neemia, né? Que é o nome da amiga dela. Que elas vão tentar descobrir várias coisas sobre as rúbricas, né? Da Word, lá, aqueles símbolos. Elas acabam achando um lugar. A Selena, acho que acha primeiro um lugar. É uma porta mágica, uma porta falante. Tipo, tem um símbolo ali. E ela acaba descobrindo várias coisas com esta coisa aí, dessa porta. Assim, tem muito acontecimento nesse livro, muito acontecimento. Mas assim, lá pro final, juro, eu dei uma leve surtada. Porque no final, ai, juro, eu chorei. Aí caiu umas lágrimas. Depois disso, a Selena, gente, ela se torna muito fodona, mais do que ela já é. Ela massacrando todo mundo porque sequestram o Kayle. Ela matando o cara, tipo, deliciosamente porque ela está se vingando. E juro, muito saboroso ver ela lutando. No final, ela tenta abrir um portal. A partir deste momento, foi surto atrás de surto. Porque ela abre o portal, a Neemia fala que ela achava que ela fosse um pouco mais inteligente, que ela não pode passar aquela barreira, né? Tipo, falar com as pessoas do além, vamos falar assim, né? Acaba que numa luta ali com o Archer, que ele acaba aparecendo, ela acaba atravessando. Só que é como se ela ativasse o portal, então coisas começaram a sair, tipo monstros começaram a querer sair. Apareceu eu acho. E aí o Archer foge com o livro que poderia fechar o portal. Aí aparece o Kay, aparece o Dorian. A gente descobre que o Dorian tem magia. Gente, eu até, assim, teorizei. Vou até falar aqui, porque vai que mais pra frente, né? A gente descobre. Eu acho que ele pode ser parente da Selena. Não sei. Ou não. Tô só jogando aqui as ideias. E aí, depois, no final, né, voltando, o Kayle tá tentando matar o bicho, aí sai a Selena com o Dorian tentar pegar o livro pra fechar o portal. A cachorra tá ali no meio, eu já comecei a entrar em desespero. E aí, ela volta pra salvar o Dorian, o Kayle, porque ela fala que ela não vai deixar ele lá, apesar de tudo. Esse momento foi icônico. Porque assim que ela atravessa esse portal, ela se torna a férica poderosíssima
que ela vai mostrar, porque eu tenho certeza que ela vai mostrar. Aí o Keio tá vendo de longe. Sensacional. E aí a gente acaba, né, com ela indo pra outro lugar, que eu não vou lembrar o nome, que o Keio sugere que ela vá até esse local, porque é um local inimigo. Então, se ela chegar lá e matar todo mundo, o rei vai conseguir tomar posse desse local. Só que, na verdade, o Keio, depois de descobrir tudo sobre ela, né, sobre essa situação, na verdade, ele sugere ela ir pra lá, porque o pessoal é descendente de féricos. A Selena até surta com isso, né, mas aí a Helena vem pra ela e fala que não, que ela realmente tem que ir e tudo mais. E daí, na despedida, o Keio aparece pra dar tchau pra ela, eles se beijam, e ela só fala, tipo, uma data pra ele, uma data aleatória. E aí ele vai pesquisar nos livros e ele descobre que ela é a Elin, a descendente, né? E aí ele descobre que ela é a maior rival do rei, porque ela é a descendente do trono, né? E, gente, ai, nossa, juro, foi assim, muito saboroso esse livro, muito saboroso. Me deu gás pra mim querer continuar essa série, porque o primeiro foi um pouco introdutório, não tanto, mas foi. Mas eu não achei que foi tipo, uau, meu Deus, né? Tipo, muitas revelações. Não, não tem. Aqui a gente já tem mais. Aqui a gente tem mais desenvolvimento do casal. Eu falei pra vocês que eu tava muito shippando os dois. E eles ficam juntos, só que aí ele faz a merda, né, de não contar pra Celina a situação. Então, assim, ela fica putíssima, ela quase mata ele. Eu amei, 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 amei. E o próximo, né, eu tô seguindo, gente, a ordem do clube, tá? Mas eu nem tô mais lendo junto com eles, que eu tô bem atrasada. Mas a gente ia ler a Lâmina depois. No caso, eles já leram, né? Mas esse vai ser meu próximo livro. E falam que esse não é tão legal assim, que ele já é um pouco mais chatinho, né? Tem também umas quase 400 páginas. Mas esse vai ser o próximo livro desta série. Tô empolgada, gente. Eu tô empolgada. Porque confesso que meu ritmo esse mês foi caótico. Mas pelo menos isso aqui valeu a pena. E é isso. Esse é o update deste livro, deste volume. E, gente, só tô me surpreendendo. Sério. Isso aqui tá me surpreendendo muito. Eu não achei que eu fosse amar tanto. Vamos ver como que vai ser os próximos, né? Também não posso falar nada. São 8 livros? É isso? 7. São 8 livros, então tem muita coisa pra acontecer ainda. Oiê, vamos de atualizações de mais um livro desta série. Gente, eu finalizei A Lâmina da Assassina. É a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, porque eu resolvi gravar primeiro com os 2 primeiros contos, aí depois eu resolvi gravar depois do terceiro, e aí agora eu resolvi gravar pra vocês, finalizando todo o livro. Porque o impacto que isso aqui tem no final, eu não estava esperando, tá? Todo mundo fala que esse livro, ele é meio parado, que ele é chatinho, que ele não tem muita coisa, que grande parte não gosta. Não é que seja pior do que Torre de Alvorecer, porque eu acho que Torre de Alvorecer, eu acho que é o que 90% das pessoas não gostam. Mas esse livro me surpreendeu. Ele não foi um 5 estrelas, mas eu acho que ler da forma que eu estou lendo trouxe outra visão pro livro, tá? Porque, assim, muita gente começa por ele, até que no box ele vem como em primeiro, tá? Antes de Trono, antes de qualquer outro. Mas muitas pessoas sugerem ler ele após ler os 2 primeiros, que foi o que eu fiz. E o que acontece? Eu gostei muito de ler nessa sequência. Eu acho que trouxe um sentimento de rever o passado de uma personagem que eu já conheço. Eu acho que isso trouxe um olhar um pouco mais... carinho maior, sabe, gente? Porque a gente já conhece a Celina, a gente já conhece o passado dela, a gente sabe que ela não é uma personagem muito fácil, mas que ela é uma personagem muito determinada, muito foda, assim, corre atrás do que quer, não deita pra ninguém. Então, assim, ela é uma personagem feminina foda pra caramba. E aqui a gente entende o porquê ela chegou nesse nível, como ela chegou nesse nível e o que aconteceu ao longo dessa trajetória pra ela ter parado. Ai, como que é o nome da prisão, gente? Que ela tava lá na prisão. Muita coisa acontece. Aí vamos lá. São 5 contos. Eles são curtos relativamente. A gente vai ver ao longo desses contos várias coisas que vão acontecendo com a Celina, que ela vai tendo que passar ali na sua trajetória. Eu achei que iam ser contos separados, tipo, independentes, mas não. Ele tem uma sequência, tem uma continuidade ali, sabe? Quando a gente começa o primeiro conto, a gente vai ver a primeira batalha, assim, que vai definir
mira um pouco da Celina. Ela vai até um local lá cheio de piratas e ela acaba descobrindo que o Arobin mandou ela lá pra fazer uma coisa, mas na verdade é outra. Aí ela resolve que não vai acatar as ordens dele, ela vai fazer totalmente ao contrário. E o Sam tá junto dela. E aí a gente já começa a ver que eles não têm uma relação muito boa, eles não se gostam. Então eles ficam ali soltando farpa um com o outro o tempo todo. E aí, nesse primeiro conto, a gente já tem uma cena super pá, que o Sam quase morre. Então a gente fica completamente surtados. E aí, no final, dá tudo certo. Mas quando eles voltam, né, pra fortaleza ali dos assassinos, o Arobin não gosta nada disso. Ela vai ter que cumprir ali uma punição por isso. Num lugar lá no Deserto Vermelho. E aí, ela vai ter que ir até esse local. Então, nesse segundo conto, a gente vai acompanhar ela no meio do caminho. Ela ainda não chegou no Deserto Vermelho, ela para numa cidade, e aí ela conhece uma moça, e elas acabam meio que criando um vínculo. Super rápido, mas cria um vínculo. E aí a gente descobre também um pouco da história dessa personagem. Assim, esse conto, ele é um pouco mais soft, tipo, não tem muita coisa. O final é até bonitinho, porque a Celina, ela fica sentida pela moça. Então, é bonitinho, tipo, ver que a Celina tem um pouco de empatia ainda pelas pessoas. E ver ela ajudando ela, ensinando ela a se defender e tudo mais. Então, assim, achei fofo. O terceiro conto já é um pouco mais chato. Ele é mais arrastado. A gente vai ver ela chegando ali no deserto, passando por tudo aquilo. É bem breve, assim. Mas quando ela chega nesse palácio onde tá esse mestre mudo, gente, é muito chato. Muito chato. Uma, porque, assim, eles fazem voto de silêncio, por isso que eles chamam assassinos silenciosos. Eles não conversam, eles só conversam por mímica, tá? Então, assim, é muito chato, muito chato. E aí ela conhece uma moça que chama Ansel e elas vão criar um laço de amizade muito bonito. Elas vão passar muito tempo juntas e ela fala pra ela que o mestre só vai treinar ela se ela for digna dele. Então o que acontece? A Celina tem um mês pra conseguir uma carta desse mestre, tipo de aprovação pro Arobin, pra ele reconsiderar ela pra trabalhar pra ele. E aí, gente, daí pra frente é só pra trás. Ela tem a primeira decepção real oficial da vida dela. E é isso que impacta muita gente, que é ali que, tipo assim, ela não confia em mais ninguém. Ela tem, tipo, como se fosse o coração dilacerado mesmo. O mestre se compadece com ela. E aí ele fica todo sentido com a Celina. Fala que se ela quisesse um lugar pra morar, ela podia morar ali. E ele sabe da história dela com o Arobin. Então, tipo, ele dá muito dinheiro pra ela pagar a dívida dela com o Arobin e se livrar dele. Daí pra frente, gente, tem muita coisa que acontece. Aí, esses dois últimos contos, tipo, eles são ininterruptos. Tipo, é a mesma sequência, assim, de acontecimentos. Ela volta e ela tá decidida a falar pra Arobin que ela não é mais propriedade dele, mas que ela vai continuar trabalhando com ele, até porque ela gosta, né, do que ela faz. E aí, gente, o plot de como o Sam morre, porque a gente sabe que o Sam morre, é muito doloroso. Porque, mais uma vez, o Arobin arma pra ela. Aí, quando a gente descobre que, de fato, foi ele que armou tudo, ela já tá presa pelo rei, ela já tá indo pra Endover lá, que é a prisão onde tudo começa, né? E, tipo assim, quando ela tá chegando no local, ela fala uma frase que o Sam tava falando, sabe? Só que é muito triste, porque nesse último conto, a gente vê a aproximação do Sam com ela muito forte. Tipo, ele fala que ele amou ela, assim, todos esses anos, sabe? E que ele achou que ele nunca fosse conseguir se declarar pra ela, porque ela nunca demonstrou nada por ele. E eles ficam prometendo, eles fazem promessas do tipo assim, que eles vão embora, que eles vão viver uma vida por muitos e muitos anos. E ai, é doloroso. Muito, muito, muito doloroso. Então, assim, eu gostei muito de eu gostei muito de ler esse livro pós ter lido o primeiro e o segundo. Sabe, eu acho que me deu um pouco mais de embasamento de quem foi a Celina, de quem foi o Sam, o porquê que ela tinha todo esse amor por ele. E, ai, gente, eu gostei. Mas também, assim, quem quiser, super dá ler antes de toda a série. Eu acho que aqui você vai conhecer a Celina, vai conhecer quem ela é, o que ela faz, quem é o Arobin, quem são os assassinos, quem é o Sam. E aí ela chegando até a prisão e depois a continuidade do primeiro com ela saindo da prisão, né?
Então, assim, super dá pra ler antes ou depois. Eu acho que são sentimentos diferentes, mas a história não atrapalha, sabe? Tipo, a linha do raciocínio não atrapalha. É só questão de sentimentos mesmo. Eu finalizando esse, eu talvez pegue mês que vem já Herdeira de Fogo, que esse aqui já é um baita de um calhamaço. Tem 500 páginas. Mas eu acho que esse é o favorito de muita gente. E estou muito ansiosa, porque o final de Coroa de Meia-Noite, meus amigos, meu Deus do céu, aquilo foi um surto. Enfim, vocês viram, né? Então, até a finalização deste querido aqui, ou os surtos do mês do caminho, né?